Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, oi, oi, oi. Alô, oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. 1, 2, 1, 2. Alô. Oi, 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 oi. Alô, 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 alô. Oi, 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 oi. Levar o microfone pra lá, por favor. Vamos lá. Lobo. Pode ir, gente? Pode. Oi, Abel, do lado de cá. Pedindo até permissão a você, ao Boca, o pessoal aqui do Fluminense, tua assessoria, sem quebrar o protocolo, eu queria, até com a ajuda dos colegas todos, ao invés de fazer a primeira pergunta para você, receber você aqui como um aplauso aqui de todo mundo, por favor. Obrigado. Coração, mais uma homenagem, mais uma emoção. Obrigado. E não vou fazer perguntas sobre o jogo, eu acho que as pessoas, a maioria aqui, acho que o jogo hoje ficou meio que segundo plano. Eu queria saber de você, porque, enfim, tem uma semana que a sua vida mudou e foi uma semana de muita solidariedade que o mundo do futebol te abraçou. E eu queria saber como é que você está tirando forças, como é que foi hoje a partida para você. Eu já vi imagens suas, inclusive, emocionadíssimo antes e depois da partida. Eu queria saber de você, e antes de você responder, o futebol te agradece a tua presença aqui e o teu filho, aonde quer que esteja, está muito orgulhoso de você, cara. Meu filho está aqui, ó, com os mesmos olhos azuis, irreverente como ele sempre foi. Eu não sei ir a fundo explicar aquilo que está se passando, porque até agora eu não consigo entender o motivo. Mas eu fico me perguntando, será que você teve que nos deixar? A minha família, aos amigos dele, aos nossos amigos, aos irmãos, para que um dos Bragas transcendesse o futebol. É a única razão que eu vejo. A família Braga ela é tão digna, tão correta, tão reta, tão real, tão verdadeira, que ela precisa passar um pouco dos limites do futebol. Só consigo entender isso porque acabei de falar para meus jogadores, agradeci de coração a eles tudo que se passou, tudo que aconteceu aqui hoje, mas teve essa colaboração enorme deles para mim poder oferecer essa vitória ao meu filho. Mas ele queria, eu não consigo ver de outra maneira, porque a transformação em uma semana, primeiro uma força que eu não sei de onde estou tirando, mas ele me fez ultrapassar o futebol. É muito complicado explicar o que eu sinto, o que eu estou vivendo, o que eu estou passando. É uma frequência na minha casa diária de 20, 30 amigos. Com essa frase que está colocada aqui atrás, que foi a última mensagem que ele mandou para os amigos, às 4 horas da manhã, antes de chegar em casa para ir dormir. Depois vem a convulsão e vem a fatalidade. Presente em pensamento.
ele sabia que estava indo. Não tinha motivo para ele escrever tal coisa. E a gente fica aqui, perdão, no sofrimento, na dor, na saudade. Mas a gente está sempre aprendendo. Principalmente acreditar em si mesmo. Saber que a vida era feita de tombos. E ele me dando força para que eu levantasse, porque tenho família, tenho mulher, tenho filhos. Estou aqui, recebendo uma homenagem que eu jamais poderia pensar que iria acontecer. Nunca. Fui ovacionado dessa maneira, porque essa homenagem, ela significa tanto que ela está vindo em vida. Essa é outra coisa que a gente tem. Eu, particularmente, vou ter que procurar entender. Agradeço imensamente tudo isso que aconteceu, dessa solidariedade, tem sido uma coisa fundamental. Eu não posso citar, porque ontem foi uma das coisas. Alguns aqui tiveram presente, principalmente meu amigo Tinoco, amigo Marcão. A missa de sétimo dia foi algo espetacular. Para não ser injusto, talvez, e não ter que citar todos os nomes, dois em particular eu quero citar. Porque somos colegas e com certeza a presença desses caras me fez com que aumente o meu rol de amigos. Todos aqueles que estiveram presentes eu agradeço, para não ser injusto, mas esses dois eu quero ressaltar. O Zé Ricardo do Flamengo e o Jair Ventura do Botafogo. Para mim aquilo foi... Aquilo começa a mostrar que nós podemos ser diferentes no futebol. Nós podemos conviver. Eu jogo contra o Botafogo, eu quero ganhar do Botafogo, eu quero ganhar do Jair Pereira, do Jairzinho, ele quer ganhar de mim, eu quero ganhar do Flamengo, o Zé Ricardo quer ganhar de mim. Isso é no campo. As pessoas podem se entender. Então, tudo isso que está se passando comigo, que aconteceu comigo, o João está dando uma missão para todo mundo, cara. E eu estou vendo isso em vida. Eu estou vendo isso em uma semana. Será que a gente não é capaz? O que eu escutei em Recife, o que eu passei em Recife, que eu escutei de solidariedade, mas, acima de tudo, de agradecimento de muitas e muitas pessoas, senhoras, senhores, homens. A tua atitude serviu de exemplo para o meu marido, a tua atitude foi muito positiva para o meu filho. Isso diz alguma coisa? Isso toca no ponto mais profundo daquilo que é sentimento. É só acreditar na conduta, na retidão, no caráter e na dignidade. Então fica a esse clube também, que sempre foi especial e diferente para mim, e hoje a seus torcedores, aos meus atletas, aos fisioterapeutas, massagistas, porque todos trabalharam muito para que essa vitória acontecesse. E ela era fundamental e importantíssima para o nosso lado esportivo. Então conseguimos o lado esportivo e conseguimos dar uma demonstração para todo mundo que o futebol também é possível ser feito com beleza, ser feito com sentimento. Abel, dentro dessa violência que está o futebol, falta de respeito,
torcidas brigando, tudo isso. Hoje a torcida do Fluminense deu um exemplo muito grande, num minuto de silêncio, em homenagem ao seu filho. Eu nunca tinha visto isso, presenciado num campo de futebol, um minuto de silêncio. Dá para ouvir a respiração das pessoas. Eu respeito. E falando de futebol, essa torcida também recebeu hoje um prêmio que foi a volta de uma vitória depois de 7 jogos sem vencer dentro de casa. Queria que você falasse dessa volta de uma vitória, dentro do que isso representa para a sequência do campeonato. Você agora começa a ter o time encorpado, com a volta do Renato Chaves, o Marlon, reforço que você queria desde o início do ano. O Sornosa daqui a pouco está voltando. Aonde pode chegar esse time? Não sei. Sinceramente, não sei. Ainda já perdi o Marlon Freitas no próximo jogo. Não sei ainda. Provavelmente não terei o Calazans. Então são problemas e problemas que surgem a cada momento. O Sornosa está perto da volta. O próprio Douglas. Mas já foi uma equipe mais madura. Já foi uma equipe que soube reagir. E que eu quero que fique claro. Eu, em momento nenhum, citei, nesse dia que antecederam o jogo, hoje na pré-eleição, que eu queria essa vitória para mim e para oferecer meu filho. Eu falei para eles que esse tipo de jogo, contra o último classificado, que não tem absolutamente nada a perder, você vendo o Atlético Goianiense jogar, se você não souber a classificação, você não vai dizer que eles são últimos. Eles vieram aqui dentro do Maracanã e tocaram. De acontecer momentos de eles perderem a bola no ataque com 6, 7 jogadores. Você vê que nós aproveitamos de contra-ataque. Então, no lado esportivo, isso era muito importante. Quebrar essa sequência, era uma sequência muito grande de empates. É um campeonato extremamente difícil, né? Então foi bom, que isso vai tirar um peso grande. Agora vamos tentar aproveitar o máximo que pudermos esse jogo a menos que nós vamos cumprir na quarta-feira. Conheço muito bem a Ponte, um jogo sempre jogado no Moisés, era extremamente complicado. Mas eu acho que ela vai dar um alento legal para a gente. Abel, boa noite. Aqui atrás. Queria voltar um pouquinho no início da pergunta do Cícero ali, porque também chamou bastante a atenção esse minuto de silêncio. A gente vê no futebol, é tão difícil, né? O respeito por parte dos torcedores, alguns continuam cantando. Queria que você comentasse um pouquinho o que você achou desse minuto de silêncio, que realmente foi um silêncio. Tudo para mim hoje foi diferente, né? Porque hoje eu estava na minha casa, na casa do Fluminense, no Rio de Janeiro. Apesar que jamais vou esquecer aquilo que a torcida do esporte me presenteou na quarta-feira, com aquele carinho, aqueles aplausos. Marcou. Eu te digo, vou ser um pouco repetitivo, o Janjão está me fazendo passar essas coisas. Como até o minuto de silêncio foi diferente, para você, para todos e para mim principalmente, porque naquela emoção, no minuto de silêncio, eu conversava com ele. A torcida, ela deu um show tão fantástico, de carinho para comigo, para meu filho, para com meus amigos, para com minha mulher. Eu recebi uma carta ontem de uma pessoa, não vou citar o nome, não vou dizer quem me entregou, ele me entregou essa carta, uma pessoa muito conceituada, em mãos, por isso eu não vou dizer o nome. Eu chegar em casa, li essa carta. Coisas muito bonitas, coisas muito positivas, que me fizeram... As palavras me fizeram pensar muito naquilo que ele tentava me passar, mas ele me passou
num ponto dessa carta, num parágrafo, algo que eu nunca tinha pensado. E que, no fundo, eu tenho consciência de que é uma característica nata dos Bragas. Porque meus avós já foram, paternos, meus pais já foram. Então, hoje eu sou o patriarca da família Braga. E num desses parágrafos, ele disse: Abel, eu nunca te conheci pela metade. Só te conheci inteiro. E acho que ser inteiro é a relação que eu tenho com esse torcedor. E o torcedor do Fluminense, torcedor de outros clubes, foram inteiro hoje também para comigo. Abel, falar um pouco agora aqui para o Cícero sobre a proximidade da volta do Sornosa e do Douglas. E eu lembro que você já falava assim, isso há algum tempo. Será que meu time não estaria mais encorpado se eu tivesse jogadores nesses últimos meses? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa proximidade, como é que está a situação do Sornosa e do Douglas. Os dois já vem treinando normalmente, né? Mas o quão perto eles estão mesmo de voltar? O Douglas é só dar o tempo adequado para o segundo medicamento que ele tomou. Está normal. Quando tiver que jogar, não vai ter problema. O Sornosa vai mais umas 2, 3 semanas. Amanhã vai ter até um coletivo. Amanhã não, segunda. Até para que a gente já possa vê-lo dentro do campo, numa coisa parecida com o jogo. Não vai demorar muito, mas depois vai ser ainda como aquilo que foi feito com o Scarpa, né? Aos poucos. 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 45. Mas é um jogador leve, é um jogador que incorpora muito a nossa filosofia de jogo. Mas não tem dúvida, isso você sabe que eu não gosto de comentar, mas você sabe que esses dois jogadores já tivessem algum tempo na equipe, o peso da equipe, óbvio, que era o adversário muito mais pesado, não tenha dúvida disso. Abel, que é a sua direita, você termina o primeiro turno, né, de uma partida, mas já tem ainda a Ponte pela frente. Termina com uma vitória, pode até encaixar mais uma sequência. Falar de futuro é um tanto difícil, mas você recebendo essas peças novamente, a gente vê o momento que o próprio Scarpa está evoluindo, o Wendel volta a jogar como foi no início do ano. Onde dá para chegar esse time, e tendo a Copa Sul-Americana também como um desafio pela frente? Olha, eu falei também na outra pergunta, eu não sei onde pode chegar. Eu sei que é diferente. Hoje, todo mundo está dando o máximo. E você vê, os problemas surgem, cara. Eu perco o jogador numa situação que ele não tomou porrada, ele não teve uma falta grosseira, nada disso. Tomou uma pancada no joelho, caiu embolado, parece que o joelho torceu um pouquinho. O jogador que hoje já tinha readquirido a titularidade, quer dizer, provavelmente já vou ser esse jogador. O Norton teve uma fratura na mão, continuou no jogo. Fratura. Esperar esses jogadores voltarem, né? Agora o campeonato não para, ele vai dar agora um certo alívio, que a nível de Douglas e de Sornosa é muito importante, como vai ser para a equipe como um todo e para o Scarpa. Fica muito sobrecarregado para o Scarpa ser praticamente o único organizador da equipe. É que ele é um jogador muito destemido, ele é um jogador que tem muita confiança, ele está sempre tentando a jogada e, claro, ele depois passando a ter um peso maior ao lado, né? Porque ele é garoto, mas os outros são muito mais garotos. Os outros estão entrando dentro de uma equipe fluminense nesse momento, num momento difícil. Você vem para cá, tu joga sem o Lucas. No jogo passado, o Léo estava suspenso. Está aí com o menino que está estreando, que é um menino também, tem 20 anos, o Marlon Xavier. Tu começa com o Calazans, ele se lesiona. Mas aí, em 5, 6 minutos, o Robert me mostrou muita coisa.
Ele tem oscilado nos treinamentos, mas hoje, em 5 minutos, ele me mostrou muita coisa. De repente, vai ter essa chance, né? Que ele é um jogador de rara habilidade. Então é esse, nós vamos continuar seguindo o nosso caminho, muito importante, porque esse jogo a menos que nós temos na quarta-feira, procurar sair de lá com um bom resultado. Última. Boa noite, Abel Braga. Nossos sentimentos por esse momento que você está vivendo. É interessante que às vezes a gente pede a Deus uma oportunidade para ver a paz no futebol. E Deus permite que essa paz aconteça de uma maneira que às vezes está doendo em você. Mas tem um significativo, nada acontece por acaso. Então, em nome da imprensa, recebo o abraço, não só da imprensa, mas de todos os torcedores do Fluminense. E queria passar para você o seguinte, Robert, eu conversei com o Robert essa semana e falava para ele sobre o potencial dele. Ele passou quase um ano no Barcelona. Robert mora em São Gonçalo, também sou de São Gonçalo. Queria saber de você mesmo o que você falou aqui. Esse jogador, você está recuperando o Robert. Você colocou o Wendel também, que é uma pessoa que eu fui o primeiro a falar sobre o Wendel. Hoje é um dos grandes nomes do futebol brasileiro. Robert, ele contigo, ele pode ser melhor do que ele é. Tomara. É isso que a gente tenta mostrar a ele, né? Nessa associação, ele é um jogador que perdeu muito a nível de percentual de gordura. O Robert está seco. Jogava mais ou menos na função que joga o Scarpa. Ele sabe, pela formatação tática da minha equipe, ele tem que jogar um pouco mais atrás. Não que ele não possa usar a posição do Scarpa. Mas hoje ele mostrou, se eu tiver problema com o Scarpa, eu coloco o Robert. Pode ser. E não tenha dúvida, né, que por necessidade, nós tivemos que negociar o Richarlison, que é uma perda que, a nível de plantel ainda, não tem um cara que vai chegar e falar assim, tu vai substituir, vai jogar bem, vai jogar de repente até melhor, mas com a mesma característica não. Vou tentar continuar insistindo um pouco nisso aí com o Peu. Ele é muito rápido, ele é agressivo, ele pode chegar e se adquirir a personalidade e a confiança adequada, chegar próximo daquilo que o Richarlison representava para a equipe. Mas te falei, bastaram 5 minutos e eu fiquei extremamente feliz com o Robert. Isso é legal, porque está num momento de tanta saída, tanta contusão, tanto problema, e de repente em 5 minutos você, poxa, de repente eu tenho uma solução aqui que eu não estava usando. Talvez estivesse sendo injusto com ele, né? Com certeza esses 5 minutos foram muito importantes para ele. Obrigado ao técnico Abel Braga. O Fluminense volta a treinar na segunda-feira às 3 horas, sem janela para a imprensa. Na terça, às 10 horas, o time treina de novo no CT e aí fala depois da atividade o atacante Wellington Silva. Obrigado, pessoal.